E aí começa aquela história. Ó, professor, mas olha só, a parede aqui interna, ó, essa daqui, ela não tem um lado externo, ela tem, óbvio, né, pela formação dela, ela tem um lado externo e um lado interno, mas dentro do meu modelo, isso aqui vai mudar um pouco. Né? Eu vou ter um lado que vai ter reboco, por exemplo, e o outro que não, vai ter só um reboquinho qualquer. E o outro vai ter azulejo, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Gente, quando a gente começa a trabalhar com isso, então, uma das coisas que vocês vão aprender é que vocês vão ter que fatiar as paredes. O que é isso? Por exemplo, desse trecho aqui até esse trecho aqui, a minha parede tem reboco, interno e externo. A partir desse trecho aqui, digamos que esse lavabo tem azulejo, tá? Então, todo esse trecho, esse e esse aqui, eu vou ter que fazer uma nova parede, dizendo que é parede com reboco e, digamos, interno e reboco, azulejo interno e reboco externo. Nessa parede aqui, reboco interno e azulejo, que vai ser a mesma para essa daqui. Então, eu vou pegar, vou dividir essa parede e usar uma ferramenta de corte, que se chama dividir elemento. SL, como atalho. O próprio desenho ali mostra o que é isso, tá? Então, ele vai lá, você divide uma parede, porque em determinado momento, a parede que você vai ter, né, uma ou outra, vai ter que ter essa característica diferente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vai vir com um estilete. Eu posso dar bem no meio da parede, tá? Não tem problema. Ó, e vou dividir. Eu acabei de fazer a parede dividida em duas, tá? Então, nessa parede aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir aqui em editar tipo, eu vou duplicá-la, e o nome dela vai ser o quê? Alvenaria 17 centímetros, e aí essa é uma postura minha, tá? Mas pode ser que vocês já vão aprender de outra forma, mas como tudo é parede, não adianta botar parede e alvenaria, então deixa só como alvenaria, e vou botar aqui reboco externo, mais azulejo, ou outro acabamento que você venha dar, né? Pastilha, coisa assim. Então, eu acabei de criar um novo. Vou vir aqui em editar tipo. O reboco vai estar lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso separar, em vez de ter reboco de 1 centímetro, eu posso ter um azulejo, que vai estar ali junto ao azulejo mais a argamassa. Olha. Então, se for um pouco mais, beleza, professor, eu preciso que tenha 12, porque eu vou ter um acabamento que vai regularizar alguma coisa, vou botar uma argamassa mais o azulejo. Ou o azulejo é muito espesso, ou coisa assim. Mas aqui, hipoteticamente, vamos encarar que ele tenha 1 centímetro. Eu vou atrás de azulejo. Azulejo. E vou ver que tem lá, com o nome de azulejo, o azulejo cerâmico, e também eu tenho ali um telhado em forma de azulejo, placas e tal. Esse azulejo cerâmico que ele traz aqui para mim, particularmente, é um pouco estranho, porque é como se fosse um reboco, não é um azulejo de fato, tá? Então, eu vou pegar o azulejo que tem aqui embaixo e ver qual deles que eu posso utilizar. Eu vou pegar o azulejo de porcelana, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa falando de quadrado. Não. Eu vou pegar esse azulejo aqui, ó, de porcelana 6 polegadas, tá? E vou trazer ele para dentro do meu arquivo. Vamos dar uma olhada? Perfeito, ó, ele já vem com algumas características de divisão e eu preciso apenas alterar. Por que eu trouxe esse já? Para facilitar no futuro render. Se eu quero depois utilizar isso no render, esse padrão de assentamento do azulejo vai me facilitar no render, né, sem dúvida. Então, eu vou pegar aqui, vou só duplicar esse elemento, vou chamar de azulejo, sei lá, vou botar um número bem estranho aqui, vou botar 60 por 60, embora eu usa azulejo retangular, só para brincar aqui por enquanto. Tá? Vou vir aqui graficamente, e aí realmente eu posso fazer as alterações. Vou deixar ele aqui com aspecto de bege, por exemplo. Vou botar uma cor aqui. A superfície de visão, como eu quero enxergá-lo, de fato? Eu quero enxergar com aspecto de azulejo. E aí lembre o seguinte, o primeiro padrão de desenho é aquele que vai variar conforme o teu zoom. O modelo é quando você estabelece medidas. Então, eu vou dar uma olhada lá e vou ver que existem alguns padrões. Por exemplo, existe o padrão de 660. É o meu 60 por 60. Se você quiser dar uma olhada,
A gente pode vir ali para ver, deixa eu ver aqui, se é editar, aqui, editar. E a gente vai ver que ele está fazendo a achura cruzada, 60 por 60. Beleza, então vou pegar esse padrão aqui. Tem algum cachorro espirrando, não é o meu. Eu não tenho cachorro. Então vamos lá. E 60 por 60, perfeito. Tem mais alguma coisa para mudar? No corte não vou precisar botar padrão nenhum. Beleza, vou aplicar. Não, ok, tomara que não dê erro. Veja que ele já alterou, tá? Botei uma cor para alterar mesmo. Vou dar um ok aqui. Ficou com 17, ok. Desunir elementos. É sempre preocupante, né, essas perguntas. Né? E olha lá. Sinal de que naquele momento, ó, o meu acabamento mudou. Observe que, como a gente alterou, ó, estrutura mexe com estrutura. Acabamento com acabamento. Beleza. Essa parede aqui, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa. Ó, eu vou vir aqui e vou cortá-la. Pode desunir elementos, gente. É um desespero, mas é isso mesmo. Aí eu venho aqui. Eu já tenho essa parede? Tem. Então eu venho aqui e opto pela minha alvenaria de reboco. Vai já alterar ali. O que eu tenho que fazer mais aqui? Eu tenho que agora criar as paredes internas. Essa parede aqui em específico, ela vai ser com reboco para um lado e alvenaria para o outro, e azulejo para o outro. Então, eu vou vir aqui em editar, vou duplicar e vou novamente. Posso deixar o 17? Pode. Aí eu vou botar. Uma dica. A primeira palavra deixa externa e a primeira palavra interna. Tá? Lembrando sempre assim, ó. Essa é o externo, esse é o interno. Então, dá um pouco de confusão? Dá, né? Porque agora a gente está trabalhando com o interior, mas pensa assim, ó, o lado de cima é sempre o que está aqui e o lado de baixo é sempre o que vem depois. Então, por exemplo, eu quero que o lado externo seja reboco interno, então vai ser mais fino, né? Mais azulejo, tá? Vamos editar esse tipo? Aliás, até renomeia porque essa parede vai ficar com 16 centímetros. Aí é aquela história da coisa, né? Ele começa a mexer tanto que quando tu vê, tu já está se construindo de fato, decidindo coisas que talvez ia decidir na obra. Lá. Estrutura. Aí vai lá, ó. Vou mudar isso aqui para 1, porque ele vai, embora seja externo, ele vai ficar dentro de casa, né? Vou botar para 1. E esse reboco aqui, na realidade, vai ser o meu azulejo. Ó. Deixa eu ver se... não vai fazer leitura. Tem que caçar ele aqui. Ó, tá lá, azulejo. Ok? Opa, azulejo. Ok. Parede de fogo 16, 16, ok. Tá lá. Então, ó, azulejo. Minha parede está ali, o reboco certinho, porque é o reboco interno. Então, vejam que o reboco interno fecha com o reboco interno. Reboco externo com externo, azulejo com azulejo, estrutura com estrutura. Vamos para o outro caso aqui. O que eu tenho que fazer nessa parede? Mesma história. Tá, depois eu mostro para vocês como dá para fazer isso. Aí é a parede empilhada, né? Tá? Aquela história, quem fez aquela outra aula lá é a parede empilhada. Mas eu faço uma parede empilhada aqui só para vocês verem como é que funciona, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou recortar novamente, tá? Tá aqui. Ó. Salva, que é bom, né? Desunir elementos. Problema. Pega essa parede. Eu já tenho ela, então, perfeito. Só vou pegar aqui e alterar. Desunir. E essa parede aqui eu ainda não tenho, que é uma parede com reboco. Então, editar tipo, duplicar, parede 17 centímetros vai ser 16, e vai ser reboco interno, mais reboco interno. A não ser que você queira botar outra coisa aí, mas vai ser tração de mais uma parede. E vou editar aqui o tipo dela. Vou passar isso aqui para 1 centímetro. E fechou. Ok. Ok. Os elementos.
Então, tá lá. Você acaba tendo, então, essa condição aqui, ó. Os materiais, então, estão respondendo entre si com esse aspecto, tá? Vamos ver onde tem mais alguma coisa para mexer. Vamos ver no 3D aqui, fazer uma vista dele ali desse corte. Deixa eu só abrir a caixa de corte. Vamos abrir lá no meio. Veja que o aspecto dele de fora já mudou, tá? Vamos lá. Ó, vejam vocês. Parede, então o reboco está aqui. Ó, veja então que como ele se comporta, né? Azulejo, normal. Aqui também. Aqui tem umas coisinhas depois que a gente arruma depois na junção, né, dos elementos, mas, enfim. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer essas junções aqui para ficar mais próximo da real. Então, vocês vão vendo que a gente consegue ir melhorando o aspecto do nosso arquivo a ponto de, no final, eu conseguir avançar, digamos assim, no detalhamento, no desenvolvimento de cada peça. Então, lá na frente, quando a gente for tirar, por exemplo, a quantidade de reboco, a quantidade de tijolo, ele vai responder a essa condição aqui. Então, só o fato de eu ter aumentado ou diminuído ali o reboco vai interferir no valor final, por exemplo, desse reboco. E muito importante, gente, das aulas que eu já dei até hoje, muitas vezes as pessoas, para aprender ali e tal, simplificam as nomenclaturas, tentam evitar colocar nomes, por exemplo, para materiais. É muito importante que você coloque, por exemplo, o nome do seu tijolo, o nome do seu reboco, o nome do seu contrapiso, o elemento, qualquer coisa que você venha colocar que você queira quantificar depois. É a mesma coisa que depois eu vou fazer aqui para os concretos de piso. É a mesma jogada. Eu vou tocar o nome mesmo. Embora seja o mesmo, eu só vou duplicar e vou botar concreto de piso. Por quê? Porque em determinado momento eu posso fazer tabelas e trazer, por exemplo, a quantidade de reboco de fato. Se eu deixar o concreto com nome qualquer, pode ser que daqui a pouco qualquer outro elemento que tenha aquele material vai contabilizar na sua tabela. E você vai dizer assim, putz, mas aí como é que eu vou saber como é um ou outro? E aí leva muito tempo para eu ficar achando isso, sabe? Depois de um nível de um projeto grande, tu fica pensando assim, pá, cara, agora vai. Sabe? E aí perdeu toda a função da tua ideia. Então, né, de precisão e coisa e tal. Então é importante ter sempre esse senso assim, de cuidar dessas condições, tá? Para que elas não ocorram. Uma das coisas que acontece quando a gente está, por exemplo, fazendo esse tipo de projeto é entender o seguinte: lá no IFSC eu tinha aquela parede de cores diferentes, né? Um cinza e depois um branco em cima. Aquilo dentro do Revit, na visão do Revit, é parede empilhada. Então, toda vez que você vê alguma coisa que tem diferenças de acabamento, no Revit se chama parede empilhada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui pegar a parede, tá? Vou fazer essa parede aqui do lado para a gente brincar. Vou botar aqui desse ladinho. Eu vou vir aqui e vou fazer um tipo de parede. Pô, tá engraçado, uma parede pilhando. Eu vou pegar uma parede dessa aqui qualquer, tá? Eu vou editar tipo, vou duplicar, e digamos que essa seja, então, eu vou chamar aqui, sei lá, vou botar sei lá, parede do banheiro. Vou dar uma nomenclatura agora, porque vai ser só para ela, tá? Banheiro. E vou botar o quê? Alvenaria com azulejo. Você pode botar um nome que seja mais próximo da tua expectativa, assim, né? Ou 1,80 m, vamos botar aqui. Mais alvenaria comum. Mais alvenaria. Alguma coisa assim. Então, criei ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou editar o tipo. O que é isso? Eu vou lá escolher as que eu tenho. Ó, eu tenho, então, uma com reboco externo mais azulejo. Tá? Opa, essa aqui vai ser a que vai subir. E essa daqui, então, é a que vai ser a de 1,80 m. Então, vou pegar lá 1,80 m. Qual é a altura dela? 1,80 m. Ali. E o resto é o que sobrou. Tá? Ela está alinhada com o acabamento externo. Então, as duas estão se juntando aqui. Né? E vou dar um OK.
Ok? Eu vou fazer essa parede aqui. Parede, deixa eu conectar aqui. Uma 3D. Então, olha lá. Ó, ela ficou, então, com essa condição. Ó, fez o acabamento na altura que tu querias. Tá? E aí, claro, isso vai afetar no resultado do tua, né, dos teus acabamentos, de custo e tal, né? Ah, por exemplo, prefiro botar isso aqui, eu preciso que isso aqui seja não 1,80 m, mas 2,40 m. Beleza. Vamos botar lá, então, editar ela, altera para 2,40 m, porque o forro vai chegar naquele nível ali. Ou vai ficar, botando 2,50 m aqui para brincar. Ok, ok. E ele vai alterar lá para mim, porque aqui vai ficar o forro, por exemplo.